eu sou Felipe, eu sou da ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que é a organização que coordena dentro da REBRIP o grupo de trabalho em propriedade intelectual, né? Um grupo de várias organizações brasileiras, são hoje 20 organizações de vários estados, né? E já há muitos anos a gente atua com esse tema, com foco no acesso a medicamentos, né? Porque desde muito cedo aqui na sociedade civil brasileira teve esse entendimento de que a propriedade intelectual ela é um grande obstáculo para as políticas de acesso gratuito a medicamentos, né? E a gente viu isso muito claramente no caso da AIDS, né? O estabelecimento da política de acesso gratuito a medicamentos de AIDS foi colocado em risco, todos os anos é praticamente colocado em risco, porque são criados monopólios de propriedade intelectual sobre os medicamentos. E agora, com o Covid-19, a gente está vendo isso a nível global novamente, né? Talvez uma crise até pior do que a crise de medicamentos de AIDS, porque com as vacinas a gente vê essa escassez que é artificial, né? A gente tem capacidade de produção no mundo e o que impede essa capacidade de ser usada são o controle das tecnologias que as empresas multinacionais conseguem obter com direitos de propriedade intelectual. Então, todos os acordos que lidam com propriedade intelectual têm um impacto muito grande em saúde pública, né? Isso precisa ficar bem claro desde o início. E é importante a gente pegar um pouco o histórico, né? Porque até o início dos anos 90, os países tinham a liberdade de escolher que campos tecnológicos iam estar sujeitos às regras de propriedade intelectual e quais não estariam, né? E muitos países, inclusive, optavam por não incluir bens essenciais nas regras de patenteamento, né? Então, medicamentos, alimentos. Brasil, vários países europeus excluíam essas tecnologias do patenteamento porque sabiam que isso poderia ser muito prejudicial às políticas públicas. Mas, a partir de 96, quando teve um acordo global, o acordo TRIPS, né, da OMC, não tinha mais essa liberdade. Todo mundo tinha que reconhecer as mesmas regras para todos os campos tecnológicos, né? Só que, mesmo assim, teve uma certa resistência dos países em desenvolvimento, né? De, pelo menos, ter algumas salvaguardas de saúde pública, ter algum espaço, não permitir um avanço tão grande das regras de patenteamento, digamos assim. E aí, a partir dos anos 2000, entrou toda essa lógica dos acordos comerciais, né? Para tentar avançar em territórios que ainda não tinham sido ocupados com a criação da OMC e do acordo TRIPS, né? Então, a gente viu uma série de gerações de acordos comerciais tentando ampliar ainda mais as regras de patente para ter cada vez mais controle sobre as tecnologias de saúde na mão de poucas empresas. E a gente viu principalmente, né, os acordos da União Europeia, tem vários aqui que não dá para numerar, mas sem dúvida nenhuma o TPP, que foi esse acordo que o colega do Chile comentou, foi o pior acordo que a gente já viu em termos de propriedade intelectual, né? Ele trouxe as primeiras versões do TPP, para vocês terem uma ideia, eles propunham, inclusive, que métodos cirúrgicos fossem patenteáveis, ou seja, a forma como um cirurgião opera uma pessoa poderia ser protegida por uma patente e outro cirurgião não poderia operar aquela pessoa daquele modo, né? De tanto que eles queriam ampliar a aplicação dessa lógica da propriedade intelectual. Então, a lógica é muito essa, né? Não é você facilitar o comércio, é você ter mais controle sobre as tecnologias, né? E a ideia das empresas é patentes em células, patentes em tudo que vocês possam imaginar para criar um bloqueio tecnológico. No fundo é isso, né? Quanto mais a gente abre essas portas, mais a gente fica refém tecnologicamente dessas empresas. E também é um suicídio, obviamente, para as políticas sociais que precisam desses bens essenciais de uma forma mais acessível, mais gratuita e tudo. Então, o TPP foi o pior acordo já visto em termos de propriedade intelectual, tinha várias propostas muito nocivas para as políticas públicas de saúde. Felizmente, houve um enfrentamento muito grande da sociedade civil global, assim, a gente contribuiu muito aqui na América Latina também, mas, enfim, ao redor do mundo teve muita pressão contrária a essas regras de propriedade intelectual no TPP, e quando os Estados Unidos abandonou a negociação, os países que sobraram, eles decidiram suspender essas regras de propriedade intelectual. Então, isso foi uma vitória, mas, assim, é uma vitória frágil, porque essas regras estão suspensas, mas elas podem voltar, né? Especialmente se os Estados Unidos tiver, como às vezes acontece, alguns rumores de que os Estados Unidos poderia voltar para o TPP. Então, é como se estivessem congeladas ali, mas ainda são uma ameaça que está ali no canto, né? Mas ainda podendo ser ressuscitada. Então, a nossa preocupação com essa estratégia que a Graciela descreveu, né, das negociações com o Chile, é justamente do Chile trazer para os países da América do Sul
porque se a gente olhar o Acordo Brasil-Chile, um dos pontos no capítulo de propriedade intelectual é harmonizar as regras, né? Então, o Brasil harmonizando regras com o Chile e o Chile estando vinculado ao TPP, caso as regras ruins de propriedade intelectual voltem a valer no TPP, né, o Brasil também tem essa porta de entrada, abre essa brecha. Então, toda uma luta histórica da sociedade civil se perde, né, se a gente cria essa brecha agora, né? E eu não estou falando aqui, são regras que realmente podem desmoronar políticas do SUS que a gente tem, que já estão num estado precário por falta de financiamento, por outros fatores, mas a gente já tem exemplos claros de que, né, os monopólios eles podem desmoronar políticas públicas por completo e tirar totalmente o direito que as pessoas têm à saúde, né, e a ter o tratamento gratuito. Então, não é possível abrir essa brecha, seria um retrocesso histórico. E, além disso, como o colega do Chile também falou, nesse acordo Brasil-Chile, a gente vê que propriedade intelectual aparece na parte de investimentos. E isso é um risco muito grande, porque, como ele falou, né, o capítulo de investimentos, a lógica é que qualquer situação em que as empresas se sintam seus investimentos ameaçados, elas podem levar para tribunais privados internacionais, que já tem uma lógica, né, totalmente pró-iniciativa privada. E a gente já viu isso na área da saúde, realmente muito perigoso. A Ucrânia, por exemplo, eles têm isso, eles têm um acordo comercial que tem capítulo de investimento e propriedade intelectual está ali. E o que aconteceu na Ucrânia? Quando eles tiveram uma crise de tratamento de hepatite C, muito recentemente, eles tentaram comprar genéricos para atender a população, para tratar a doença no país. E aí uma empresa que tinha uma patente acionou essa cláusula e processou a Ucrânia, uma causa de 800 milhões, demandou do governo da Ucrânia 800 milhões de dólares, dizendo que o fato do governo da Ucrânia tentar comprar genérico para tratar a hepatite C no país era uma ameaça aos investimentos. Era uma ameaça aos investimentos e, por causa da propriedade intelectual, o governo da Ucrânia poderia ser processado. Então, isso fez o governo da Ucrânia parar de comprar genéricos e limitar muito o tratamento da população. Muita gente morreu por causa disso. Então, é nesse nível que a gente está falando. Então, tem coisas muito perigosas nesse acordo Brasil-Chile que precisam urgentemente de uma reação dos parlamentares, né? A gente ter, pelo menos, alinhar essas informações para a gente conseguir conjuntamente denunciar isso e impedir que essas brechas sejam criadas, que elas são muito perigosas para a saúde pública. Obrigado.